Tem uma carta, Jamil, que você teve acesso, né, da Organização Médicos Sem Fronteiras também, denunciando essa tentativa do governo dos Estados Unidos de dificultar o acesso a remédios para o Brasil. Essa é uma preocupação, a gente falou até na abertura do programa, porque, obviamente, os mais afetados são os mais pobres, né, que podem ter acesso a remédios mais em conta, mais baratos. Então, o governo Trump está dizendo que a indústria farmacêutica está perdendo dinheiro e espaço no mercado brasileiro. Ele está atacando os remédios genéricos, que são tão populares aqui no Brasil. Essa venda ela é regulada por lei já há muito tempo, desde 1999. O governo Fernando Henrique Cardoso, Sim. Portanto, que era ministro, era o José Serra, ainda. E antes do Serra era um chará do Jamil. Jamil Haddad, que foi ministro da Saúde do Itamar Franco, foi o primeiro que propôs os genéricos, mas quem implantou mesmo foi o Serra. E aí, Chico, Jamil e também Rodrigo, só para trazer um dado importante sobre o volume total dos medicamentos vendidos no Brasil, essa venda dos remédios genéricos representa 38% desse volume total. E aí, no Farmácia Popular, que é justamente que a população mais pobre tem acesso, representa, né, 85% dos medicamentos vendidos são, então, portanto, esses genéricos. Então, é um impacto tremendo, né? A gente sabe que remédios são produtos que não são de fácil acesso para todo mundo. Gabi, essa história é muito impressionante, porque o que a carta da Médicos Sem Fronteira para o governo Trump mostra é que, claro, se isso for adiante, se eventualmente o governo Trump sancionar o Brasil por conta disso, o que vai acontecer na prática é que os mais pobres vão ter maior dificuldade em ter acesso a remédio. É isso, né? E o Estado brasileiro vai gastar muito mais do orçamento para suprir, claro, o SUS, farmácia popular, etc, etc. Ou seja, garantir justamente que a saúde possa ser um direito básico, né? Então você tem aí um ataque, no caso de Donald Trump, em relação ao Brasil, que naquele momento que a investigação começou, no mês passado, o termo que eles usavam era preocupações em relação à propriedade intelectual. Bom, falando assim, você pode falar, bom, do quê? Né? Da 25 de março? Da bandeirinha ali do time de futebol, da camisa do time de futebol? Não, eles estão falando de remédios, eles estão falando justamente da capacidade que o Brasil teve nos últimos 20 anos, e principalmente desde o Serra, de implementar, na verdade, uma política, de primeiro lugar, de tentativa de autonomia, claro, industrial no país em relação à produção de remédios. Isso nunca atingiu seu objetivo total, mas, obviamente, Fiocruz, Instituto Butantan, foram fundamentais nesse desenvolvimento do SUS nos últimos 20 anos, mas, além disso, claro, poder importar remédios genéricos, né? Que é outro componente fundamental. Então, hoje, vamos dizer assim, a venda de genéricos, ela é um pilar fundamental da saúde no Brasil. Se você ataca isso, você está atacando o próprio sistema de saúde do país. Então, Médicos Sem Fronteira, ao colocar justamente essa questão para o governo Donald Trump, está dizendo, olha, mas saibam que o impacto disso vai ser em vidas. Não vai ser, não, aquele setor vai ganhar um pouco mais, um pouco menos, tal setor vai ter que desviar a exportação, em vez de exportar para os Estados Unidos, vai exportar para a China. Não, no caso dos remédios, vai representar um custo maior de remédios para uma população que já pena, obviamente, para garantir o seu direito à saúde. Então, é uma demonstração muito clara de que essas sanções americanas contra o Brasil, elas vão muito além do comércio e elas ignoram absolutamente a camada mais popular da população. Eu fico só imaginando essa notícia ser explicada para aqueles que mais precisam de remédios, aqueles que têm tratamentos de médio e longo prazo com doenças crônicas, que isso tudo também tem entre os seus aliados o clã Bolsonaro aplaudindo medidas como essa. Eu fico só imaginando o que é que deve sentir uma mãe que tem que garantir aqueles remédios para os seus filhos, sabendo que aqueles remédios eventualmente vão passar a custar muito mais caro. Não é um pouco mais caro. A gente sabe a diferença entre o remédio genérico e o patenteado, a gente sabe, todo mundo aqui sabe.
né? Então, imagine só aquela mãe que tem um filho, uma filha com uma doença crônica e que vai precisar dar aquele remédio para os próximos 15 anos para aquele garoto, para aquela garota, ao saber que entre aqueles que aplaudem as medidas de Donald Trump está o seu próprio, basicamente, ou era, pelo menos, liderança política no país. Boa. Jamil, porque essa família aí, né, o clã Bolsonaro está atingindo, mais uma vez, né, vai atingir, eventualmente, se for sancionado, mas agora a saúde, a população mais pobre principalmente, e num contexto em que a gente teve ampliação recentemente, o Chico bateu muito nessa tecla aqui, do farmácia popular. Né? Esse eu acho que é o ataque mais covarde, que se for feito, sim, ele conversa um pouco com o genocídio do próprio Bolsonaro na pandemia. Ele é da mesma linha, ele é o complemento do serviço sujo feito pelo Bolsonaro na pandemia, que é você tirar o acesso a remédios da população, principalmente da população, tem muita população mais velha que precisa de remédios diários, controle de pressão, que é um remédio distribuído direto em posto de saúde, quem tem diabetes também, que é muito grave. Então, você estabelece uma linha direta entre o genocídio do governo Bolsonaro e agora uma segunda matança, porque você vai matar gente. E é na linha também de mostrar assim, o Brasil, nessa área, é um mau exemplo para aquilo que a turma da extrema-direita bolsonarista defende. O Brasil é um mau exemplo porque leva médicos de graça, através do Mais Médicos, para regiões onde o mercado da medicina não resolve. O Brasil é um mau exemplo porque tem programa, sim, de incentivo à compra de remédio através do farmácia popular, ou porque tem esse outro que nem é de PT, de esquerda, da época do Serra, que é um programa, né, que é consistente, um programa de Estado, do Estado brasileiro, que é de você ter a possibilidade de comprar o remédio genérico por um preço muito mais barato. Isso tudo é mau exemplo. Se você quer baixar uma coisa assim de que tudo é o mercado que resolve, nos Estados Unidos não existe saúde pública, né? Então, você tem que atacar o coração de uma área onde o Brasil que tem tantos problemas, a gente, né, nós somos os primeiros a falar dos nossos problemas, mas nessa área foi uma área onde o Brasil avançou, ainda tem, claro, problemas no SUS, etc., mas avançou inegavelmente, tanto avançou que está sendo alvo de um ataque que é ideológico, é político e é comercial para defender os laboratórios também lá dos Estados Unidos. Perfeito. É isso mesmo. Olha, só para completar, porque isso é fundamental, o Brasil foi, e na carta que foi mandada pelo governo Trump, isso está sendo colocado na carta, o Brasil foi um dos principais articuladores há 20 anos do direito dos países em desenvolvimento em ter acesso aos remédios genéricos. Começou com Serra, Celso Amorim era o embaixador na OMC, então teve toda uma articulação, inclusive não era do PT apenas, era, obviamente, tinha ali no governo Fernando Henrique, depois o governo Lula continuou e ampliou, enfim, era e é uma pauta transversal, não era algo do PT ou da esquerda, né? Era uma pauta transversal e que, no fundo, catapultou o próprio Serra de ministro da Saúde a governador, a prefeito, etc. A gente lembra muito bem que isso foi, inclusive, usado como um argumento de campanha, eu diria até válido, muito válido, né? Eu garantir remédio não é eu garantir armas, não, eu garantir remédio, é uma outra história muito, muito importante. Então, de fato, é um ponto fundamental aí para a gente entender e para ficar muito de olho com o que vier dos Estados Unidos nas próximas semanas, nos próximos meses. Se o Brasil for sancionado porque vende e distribui remédio genérico, que isso não seja esquecido. Muito bom. Isso, e a gente coloca na conta da família Bolsonaro. Coloca na conta, principalmente do Eduardo, do Jair Bolsonaro. É isso aí. Jamil, obrigada, é sempre bom ter você junto com a gente, querido. Valeu. Obrigado.